Bem-vindos ao mundo épico de Shumatsu no Valkyrie, uma batalha entre deuses e humanos valendo o futuro da humanidade. Para este embate foram escolhidos 13 humanos e 13 deuses, e quem chegar a 7 vitórias primeiro será o grande vencedor. Mas atualmente estamos na 9ª rodada e empatados no placar de 4-4. Até que a humanidade está se saindo bem, mas será que podemos melhorar isso? Para mim, sim. Por isso hoje eu apresentarei a vocês os 13 lutadores humanos escolhidos por mim para participarem dessa batalha e se consagrarem vitoriosos. Diferentemente da escolha anterior feita por Brunilde, minha seleção de guerreiros abrange um espectro mais amplo e diversificado. Estes humanos excepcionais representam a versatilidade e a coragem de diferentes épocas e culturas. Estamos falando de guerreiros gregos cuja destreza e força eram lendárias, guerreiros medievais que dominavam as artes da espada e da armadura, piratas destemidos que enfrentavam os mais terríveis mares, ninjas furtivos e astutos, vikings sedentos por sangue e muito mais. O que torna esses lutadores verdadeiramente especiais é o fato de que eles desafiam as noções comuns e os padrões conhecidos. Muitos deles provavelmente serão desconhecidos para você, mas tenha certeza de que eles são formidáveis seres humanos, com feitos notórios capazes de rivalizar e até superar aqueles que já estão participando dessa grande batalha. Então eu te convido a ficar neste vídeo e acompanhar cada um deles, pois tenho certeza de que você será instigado pela curiosidade e surpreendido pelos poderes e habilidades desses heróis improváveis. Junte-se a mim nessa jornada fascinante e descubra como esses lutadores humanos desafiarão o destino e provarão seu valor no Ragnarok. Preparado para presenciar os maiores guerreiros que já pisaram na Terra? Então vamos começar! Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Shumatsu. E bora lá mangalizar! Já que estamos no momento atual do mangá com o espartano lutando, vamos começar por um grego. Odisseu, o Aventureiro. Conhecido também como Ulisses, foi um lendário herói da mitologia grega e protagonista da famosa epopeia Odisseia, atribuída ao poeta Homero. Sua história é uma das mais importantes da literatura ocidental. Odisseu nasceu na ilha de Ítaca, na Grécia Antiga, filho de Laertes e Anticleia. Ele se casou com Penélope antes de partir para a Guerra de Troia. Foi convocado para lutar nessa guerra épica entre gregos e troianos, destacando-se por sua inteligência e habilidade diplomática. Durante a guerra, Odisseu foi responsável pela concepção da famosa estratégia do cavalo de Troia. Ele propôs a construção de um enorme cavalo de madeira no qual soldados gregos se esconderiam. Os troianos, alheios ao estratagema, levaram o cavalo para dentro das muralhas de Troia como um presente dos deuses. Mas na calada da noite, os guerreiros gregos saíram do cavalo e abriram os portões de Troia, permitindo a invasão e a destruição da cidade. Após o fim da guerra, Odisseu embarcou em uma longa jornada de retorno para Ítaca. Essa jornada, que durou 10 anos, é o enredo principal da Odisseia. O herói enfrentou uma série de perigos e desafios, encontrando-se com deuses e seres mitológicos. Ele teve que lidar com o ciclope Polífemo, as tentadoras sereias, a bruxa Circe, o deus Poseidon e o terrível monstro marinho Scylla, entre outros obstáculos. Enquanto Odisseu lutava para voltar para casa, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco enfrentavam dificuldades em Ítaca. Acreditando que Odisseu estava morto, diversos pretendentes se reuniram em sua casa, cortejando Penélope e consumindo os recursos do reino. No entanto, sua esposa permaneceu fiel ao marido, aguardando seu retorno. Após superar suas provações, Odisseu finalmente regressou a Ítaca. Disfarçado, ele entrou em sua casa e elaborou um plano para se vingar dos pretendentes e retomar seu trono. Com a ajuda de Telêmaco, seus servos leais e a intervenção da deusa Atena, Odisseu executou seu plano com sucesso, matando todos os pretendentes. Reunido com Penélope, Odisseu reassumiu o trono de Ítaca e viveu o resto de sua vida em paz, governando sabiamente seu reino. Algumas versões da lenda sugerem que Ulisses partiu em outra viagem após esses eventos, enquanto outras indicam que ele viveu o restante de seus dias em Ítaca. Odisseu tornou-se um símbolo de astúcia, coragem e perseverança, com sua história sendo uma das mais célebres da mitologia grega. Sir Galahad, o Puro. Um personagem épico da lenda arturiana.
Era conhecido como o mais nobre e puro dos Cavaleiros da Távola Redonda. Filho de Sir Lancelot e Elaine de Corbenic, ele foi concebido em um nascimento mágico. Criado em segredo, afastado da corte do rei Arthur, Galahad cresceu em virtude e pureza. Uma profecia indicava que Sir Galahad seria o único cavaleiro digno de encontrar e alcançar o Santo Graal, o cálice sagrado usado por Jesus Cristo na última ceia. Ele se uniu a outros cavaleiros, como Sir Percival e Sir Bors, em uma perigosa jornada em busca do Graal, uma tarefa espiritual e repleta de desafios. Galahad era reverenciado por sua conduta exemplar, nunca cometendo pecados ou falhas morais. Sua fé inabalável e devoção religiosa o tornaram um modelo de perfeição de cavalheiro. Durante a busca pelo Santo Graal, ele foi testado em sua virtude, enfrentando desafios que colocaram sua fé à prova. Após uma jornada árdua, Galahad finalmente alcançou o Santo Graal em uma visão divina. Ele foi agraciado com a honra de beber da taça sagrada, o que confirmou sua pureza e santidade. Após esse feito, Galahad foi levado aos céus, desaparecendo da Terra para sempre. A história de Sir Galahad e sua busca pelo Santo Graal tornou-se um dos episódios mais reverenciados da lenda arturiana. Sua figura representa a busca pela perfeição espiritual e a recompensa reservada aos virtuosos e devotos. Galahad foi aquele que se sentou no chamado assento perigoso da Távola Redonda, destinado a apenas o melhor dos cavaleiros, aquele que se sentava de frente para o rei Arthur. Ramsés II, o Expansor. Ramsés o Grande foi um dos faraós mais importantes e influentes do Antigo Egito. Ele reinou por cerca de 66 anos, de 1279 a 1213 a.C., durante a 19ª dinastia do Egito. Sua vida e reinado deixaram um legado duradouro na história egípcia. Ramsés II nasceu em 1303 a.C., filho do faraó Sete I e da rainha Tuia. Ele ascendeu ao trono com cerca de 25 anos de idade, após a morte de seu pai. Seu reinado foi caracterizado por uma série de campanhas militares, expansão territorial e construção de grandes monumentos. Uma de suas maiores conquistas militares foi a Batalha de Kadesh contra o Império Hitita. Embora a batalha tenha sido um empate, Ramsés II alegou uma vitória, exaltando-se como um líder poderoso. Essa batalha ficou registrada como um dos primeiros tratados de paz conhecidos na história, o Tratado de Kadesh. Ramsés II foi um grande construtor, deixando muitos monumentos impressionantes no Egito. Ele empreendeu a construção de diversos templos, palácios e obeliscos, sendo o mais famoso deles o Templo de Abu Simbel, dedicado a ele e a sua esposa Nefertari. Seu templo esculpido na rocha é considerado um dos maiores feitos da engenharia egípcia antiga. Outro marco importante de seu reinado foi a construção da nova capital, chamada de Pi-Ramsés, que se tornou um importante centro político e administrativo. Além de suas realizações militares e arquitetônicas, Ramsés II também é conhecido por sua extensa família. Ele teve inúmeros filhos e esposas, e sua descendência desempenhou um papel significativo na história egípcia. Após sua morte, Ramsés II foi enterrado no Vale dos Reis, em um magnífico túmulo que foi posteriormente descoberto em 1881. Seus restos mortais foram transferidos para o Museu do Cairo em 1974. Ramsés II é lembrado como um dos faraós mais poderosos e longevos do Egito Antigo. Seu reinado deixou uma marca enorme na história egípcia, tanto por suas conquistas militares quanto por suas impressionantes construções. Sua figura continua a fascinar e inspirar o mundo até os dias de hoje. Xing Shi, a Saqueadora. Também conhecida como Zheng Yisao, foi uma pirata chinesa do século XIX, cuja história é repleta de coragem, liderança e domínio dos mares. Nascida em Guangdong, China, por volta de 1775, ela começou sua vida humildemente, trabalhando em um bordel local. No entanto, o destino reservava algo muito maior para ela. Xing Shi encontrou seu caminho para o mundo pirata quando se casou com Zheng Yi, um renomado pirata que comandava uma frota de navios. Quando ele faleceu em 1807, ela assumiu o comando da Coalizão do Mar Vermelho,
uma aliança formada pelas gangues piratas da região. Com sua liderança feroz e habilidades estratégicas, ela transformou essa aliança em uma das forças piratas mais poderosas e temidas dos mares chineses e de toda a história. Xing Shi era conhecida por sua disciplina rigorosa e implementou um código de conduta para seus piratas. Esse código proibia o roubo de mulheres capturadas e impunha restrições ao abuso físico. Aqueles que violassem as regras enfrentavam punições severas. Sob o comando de Xing Shi, a coalizão do Mar Vermelho controlava vastas extensões da costa chinesa, estendendo-se até o Vietnã. Sua frota de centenas de navios enfrentou com sucesso tanto a Marinha Imperial Chinesa quanto forças estrangeiras, vencendo várias batalhas. No entanto, em 1810, o governo chinês lançou uma grande campanha militar contra a coalizão do Mar Vermelho. Diante dessa ameaça, Xing Shi tomou a decisão estratégica de negociar uma rendição. Surpreendentemente, ela conseguiu obter um acordo favorável que lhe permitiu manter sua riqueza e garantiu anistia para seus seguidores. Assim, ela se aposentou dos mares, desfrutando uma vida tranquila e pacífica após sua notável carreira como pirata. A história de Xing Shi é repleta de intriga, bravura e liderança. Ela desafiou as convenções sociais da época e tornou-se uma das poucas piratas a alcançar um nível tão elevado de sucesso. Seu legado como uma das figuras mais famosas da pirataria chinesa vive até os dias atuais, destacando-se por seu código de conduta e pela forma como governou sua frota com habilidade e disciplina. Kato Danzo, o Ilusionista, foi um dos mais lendários ninjas do Japão feudal, que viveu no turbulento período Sengoku, entre os séculos XV e XVI, quando o país estava dividido em vários estados em guerra, liderados por poderosos senhores feudais chamados de daimyos. Ele pertencia à escola Fu-Uma de Ninjutsu, uma arte marcial secreta que combinava técnicas de espionagem, sabotagem, assassinato e ilusionismo, que era transmitida de mestre para discípulo. Ele serviu a diferentes senhores da guerra, como Uesugi Kenshin e Takeda Shingen, que o contrataram por sua fama de possuir poderes sobrenaturais. Os rumores dizem que ele era capaz de engolir um touro inteiro na frente de uma plateia de mais de 20 pessoas, ou de voar pelo céu como um pássaro. Esses feitos lhe valeram o apelido de Kato Voador. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que esses feitos eram apenas truques de hipnose coletiva, que ele usava para impressionar e intimidar seus inimigos, ou para escapar de situações perigosas. Sua vida foi cheia de aventuras e perigos, pois ele participou de várias missões secretas e batalhas sangrentas. Ele também enfrentou rivais e inimigos dentro e fora do mundo ninja, como Naoe Kanetsugu, um dos principais generais de Kenshin, que o odiava e tentou matá-lo várias vezes. Ele também teve que lidar com a desconfiança e inveja de alguns de seus aliados e superiores, que temiam seu talento e sua influência. Ele foi capturado e decapitado por ordem de Takeda Shingen, que o acusou de ser um traidor e um espião duplo. Ninguém sabe ao certo quando ele nasceu ou morreu, nem quais foram seus motivos e lealdades. Ele permanece como uma figura misteriosa e fascinante na história do Japão, que inspirou várias obras de ficção e cultura popular. Tomires Masageta, a Resistente, foi uma rainha guerreira lendária dos Citas, um povo nômade da Ásia Central que viveu no século 6 a.C. Sua história é repleta de coragem, liderança e uma impressionante vitória sobre o conquistador persa Ciro o Grande. Nascida em uma família nobre, Tomires assumiu o trono dos Citas após a morte de seu marido, tornando-se uma líder respeitada entre seu povo. Em seu reinado, ela enfrentou um grande desafio quando Ciro o Grande, líder do Império Persa, lançou uma campanha de conquista em direção às terras citas. Ciro, impressionado com a reputação de Tomires, enviou uma proposta de casamento visando unir seus povos por meio dessa aliança. No entanto, a rainha rejeitou a oferta, desafiando a ambição de Ciro. Em resposta, o Grande declarou guerra aos citas, desejando subjugar e anexar seus territórios. Tomires liderou corajosamente seu exército contra as forças persas. Na batalha que se seguiu, os citas enfrentaram seus invasores com bravura e determinação, conseguindo uma impressionante vitória. Durante o conflito, Tomires capturou Ciro, aproveitando a oportunidade para vingar a morte de seu marido e a invasão persa. Ela executou o rei e mergulhou sua cabeça em um recipiente cheio de sangue, como um ato de vingança. A vitória de Tomires sobre Ciro trouxe fama e respeito para os citas. Ela se tornou uma figura lendária, conhecida como uma rainha guerreira formidável que defendeu sua terra contra a invasão estrangeira.
Sua vitória é contada em várias fontes antigas, como os escritos do historiador grego Heródoto. Tomíris personifica a resistência e a força dos povos nômades da Ásia Central contra as conquistas imperiais. Sua coragem e liderança inspiram gerações posteriores, tornando-se um símbolo de poder feminino e determinação. Seu nome é lembrado e reverenciado como um testemunho da capacidade das mulheres de liderar com bravura em tempos de conflito. Bjorn Ironside, o Invasor. Um lendário líder viking que viveu no século IX, filho do famoso herói Ragnar Lodbrok. Bjorn se destacou como um corajoso guerreiro e líder. Sua história está envolta de lendas e mitos, mas sua presença é fortemente sentida nas sagas nórdicas e nas crônicas históricas. Bjorn Ironside era conhecido por participar de expedições e saques vikings em toda a Europa. Como parte do movimento de expansão, ele navegou pelos mares e rios, buscando riquezas e glória para si e para seu povo. Sua coragem e habilidades como guerreiro o levaram a liderar frotas vikings e a conduzir ataques bem-sucedidos contra as cidades e territórios costeiros. Bjorn passou a maior parte da sua vida explorando e invadindo territórios. Ele e sua frota saquearam a costa da França, Espanha, Sicília, África e Itália. Além disso, ele era um guerreiro destemido, além de ser também muito esperto. Em uma cidade italiana, sua tropa não conseguia romper os muros. Então ele se fingiu de morto e pediu para que seus homens pedissem aos padres da cidade que o enterrassem em terras sagradas. Quando seu caixão foi levado para a igreja, Bjorn abriu caminho até os portões da cidade e os abriu para que seus guerreiros pudessem invadir. Sua última batalha foi a do Estreito de Gibraltar, onde perdeu 40 de seus navios. Depois disso, ele voltou para a Escandinávia e passou o resto dos seus dias vivendo da riqueza que conquistou invadindo outras terras. Seu nome ecoa nas sagas nórdicas e nas histórias transmitidas de geração em geração. Bjorn Ironside é retratado como um líder ousado, destemido e valente, cujas conquistas o colocaram entre os maiores heróis vikings. Sua presença imponente e habilidade estratégica o tornaram temido por seus adversários. Sun Tzu, o especialista, foi um estrategista militar e filósofo chinês que viveu no século V a.C. Ele é conhecido por seu trabalho icônico, A Arte da Guerra, que se tornou um dos tratados militares mais influentes da história. Sun Tzu nasceu na China antiga durante o período conhecido como Primaveras e Outonos. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, incluindo suas origens e formação. Ele serviu como general estrategista militar no reino de Wu, durante o período dos reinos combatentes, uma época de guerra constante e rivalidade entre os estados chineses. Ele ganhou reputação como um brilhante comandante e estrategista, que acreditava que a vitória na guerra não se baseava apenas na força militar, mas também em planejamento cuidadoso, conhecimento do inimigo e aproveitamento das fraquezas do adversário. Sua obra-prima Arte da Guerra é um tratado estratégico que oferece orientações abrangentes para a condução de guerras e a obtenção de vantagens táticas. O livro abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo a importância do planejamento, do reconhecimento, da inteligência, bem como a gestão das tropas, o uso da espionagem e a psicologia dos inimigos. A Arte da Guerra tornou-se um texto fundamental não apenas para a estratégia militar, mas também para os campos da administração, liderança e negociação. Seus ensinamentos transcendem o contexto militar e são aplicados em diversas áreas da vida moderna. A sabedoria e os princípios estratégicos de Sun Tzu permaneceram relevantes ao longo dos séculos. Seu impacto na teoria militar e na arte da estratégia é profundo e duradouro. Ele é considerado um dos maiores pensadores militares da história, cujas ideias continuam a influenciar líderes e estrategistas até os dias de hoje. Leonardo da Vinci, o gênio, foi um dos mais renomados artistas, cientistas e inventores do Renascimento italiano. Ele nasceu em Vinci, Itália, em 1452 e viveu até 1519. Sua vida e trabalho são marcados por uma mente brilhante, curiosidade insaciável e uma busca constante por conhecimento e excelência em diversas áreas. Desde jovem, Leonardo mostrou talento artístico excepcional. Ele foi aprendiz de um dos principais artistas de Florença, Andrea del Verrocchio, onde desenvolveu suas habilidades de pintura e escultura. Suas obras-primas incluem a icônica Mona Lisa e a Última Ceia, ambas demonstrando sua maestria na representação da forma humana e uso inovador da técnica.
Além de sua genialidade artística, Da Vinci também era um cientista e inventor prolífico. Ele dedicou-se ao estudo da anatomia humana, realizando dissecções para melhor compreender a estrutura do corpo humano. Suas observações detalhadas e precisas foram registradas em seus famosos cadernos. Leonardo também explorou a física, a matemática, a engenharia e a arquitetura. Ele concebeu invenções futuristas para sua época, como o helicóptero, o submarino e o paraquedas. Embora muitas dessas ideias não tenham sido construídas em sua vida. A mente inquieta de Da Vinci abraçava a interdisciplinaridade, buscando conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Sua curiosidade incessante e sua abordagem científica influenciaram profundamente a forma como vemos e entendemos o mundo até hoje. Leonardo da Vinci foi um verdadeiro homem do Renascimento, cujo legado abrange uma ampla gama de campos, desde a arte e a ciência até a engenharia e a filosofia. Sua obra e pensamento continuam a inspirar gerações de artistas, cientistas e estudiosos, destacando sua posição como uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Lyudmila Pavlichenko, a morte. Foi uma atiradora de elite soviética que se destacou durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 12 de julho de 1916, na Ucrânia, e é considerada a atiradora mais bem-sucedida da história, com um número estimado de 309 alvos inimigos confirmados. Lyudmila ingressou na Universidade de Kiev para estudar História em 1937, mas em 1941, com o início da invasão alemã à União Soviética, ela se juntou ao Exército Vermelho. Sua habilidade excepcional como atiradora foi rapidamente reconhecida e ela foi enviada para a frente de batalha. Pavlichenko lutou na Batalha de Odessa e na Batalha de Sebastopol, onde seu talento como atiradora de elite foi amplamente demonstrado. Ela ganhou fama como uma das principais atiradoras soviéticas, causando grande impacto no moral das tropas inimigas. Em 1942, ela foi enviada para os Estados Unidos e para o Reino Unido como parte de uma missão diplomática. Sua visita teve o objetivo de obter apoio e envolver os aliados na luta contra a Alemanha nazista. Durante sua estadia nos Estados Unidos, ela se tornou a primeira cidadã soviética a ser recebida pelo presidente Roosevelt na Casa Branca. Após retornar à União Soviética, Pavlichenko continuou a lutar na guerra e recebeu vários prêmios e condecorações por seus serviços. Ela foi promovida a major e se tornou instrutora de tiro do Exército Vermelho. Após o fim da guerra, Lyudmila completou seus estudos na Universidade de Kiev e se tornou historiadora. Ela foi membro do Partido Comunista e foi nomeada Heroína da União Soviética, a mais alta condecoração do país. Lyudmila Pavlichenko faleceu em 1974, aos 58 anos de idade, deixando um legado como uma das atiradoras mais notáveis da história militar. Sua coragem, habilidade e dedicação ao combate contra a ocupação nazista alemã a tornaram um símbolo de resistência e determinação. Seu nome e seu exemplo continuam a inspirar e honrar a memória daqueles que lutaram pela liberdade durante a Segunda Guerra Mundial. Robin Hood, o Justo. Uma figura lendária que se tornou um símbolo de resistência popular e da justiça social. Embora sua existência histórica seja incerta, ele é conhecido por suas façanhas como um arqueiro habilidoso e um fora-da-lei que roubava dos ricos para ajudar os pobres. O arqueiro teria vivido na Inglaterra medieval durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, durante o século XII. Segundo as lendas, ele era um nobre fora-da-lei que se refugiou na floresta de Sherwood, junto com um grupo de seguidores leais conhecidos como os Alegres Companheiros de Robin Hood. Com seu arco e flechas, Robin Hood desafiava as autoridades corruptas e tirânicas, especialmente o xerife de Nottingham. Ele roubava dos ricos como os nobres e os cobradores de impostos injustos, distribuindo a riqueza entre os pobres e oprimidos da região. Suas histórias são repletas de aventuras, duelos com espadas, emboscadas e resgates ousados. Ele era conhecido por sua habilidade como arqueiro, sua sagacidade e seu senso de justiça. Robin Hood também era um líder carismático, amado pelo povo que o via como um defensor dos oprimidos. Ele encarnava a resistência popular contra as injustiças sociais e a opressão da época. Embora a existência histórica de Robin Hood seja questionada e as histórias em torno de sua vida sejam baseadas em lendas e tradições orais, seu legado perdurou ao longo dos séculos. Suas histórias foram contadas em baladas, poemas e romances, e ele se tornou um símbolo da luta pela justiça e pelos direitos dos menos privilegiados. Oda Nobunaga,
O Espadachim. Foi um dos mais notáveis daimyos do período Sengoku no Japão, que abrangeu no final do século XVI ao início do século XVII. Ele nasceu em 1534 e faleceu em 1582. Nobunaga é conhecido por ser um dos primeiros líderes a unificar o Japão e estabelecer as bases para o shogunato Tokugawa. Ele nasceu em uma família nobre na província de Owari, no Japão. Desde cedo ele mostrou grande habilidade estratégica e ambição. Após a morte de seu pai, ele sucedeu o controle sobre o clã Oda. Nobunaga era um líder militar ousado e inovador. Ele implementou táticas de guerras inovadoras, incluindo o uso de armas de fogo e arqueiros montados. Sua abordagem agressiva e implacável levou-o a conquistar vários territórios no Japão Central. Em 1568, Nobunaga ajudou a restaurar o poder do shogunato Ashikaga, colocando um shogun de sua escolha no trono. Isso lhe deu uma posição de influência no governo e fortaleceu ainda mais seu poder e prestígio. Durante seu reinado, Nobunaga implementou uma série de reformas para modernizar e centralizar o Japão. Ele promoveu políticas de livre comércio, incentivou o desenvolvimento econômico e adotou práticas administrativas mais eficientes. Ele também foi um patrono das artes e da cultura. Ele apoiou artistas, incentivou a produção de obras literárias e promoveu a construção de templos e castelos impressionantes. No entanto, o destino de Nobunaga foi trágico. Em 1582, ele foi traído por um dos seus generais, Akechi Mitsuhide, e cometeu suicídio no incidente conhecido como Honrojin. Nobunaga não viveu para ver a unificação completa do Japão, mas seu legado continuou através de seus seguidores e sucessores. Ele é lembrado como um dos maiores líderes militares do Japão, cujas conquistas e inovações tiveram impacto duradouro na história do país. Sua visão audaciosa e sua determinação em unificar o Japão deixaram um legado que continuou a mudar a história japonesa nos séculos seguintes. Al Capone, o chefão. Foi um famoso gangster americano que se tornou uma figura central no submundo do crime durante a era da Lei Seca nos Estados Unidos. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1899 em Brooklyn, Nova York, e faleceu em 25 de janeiro de 1947. Sua vida foi marcada por atividades criminosas, violência e controle de várias operações ilegais. Na década de 1920, Al Capone emergiu como um dos líderes do crime organizado em Chicago. Ele se envolveu em atividades ilegais como contrabando de bebidas alcoólicas, apostas, prostituição e extorsão, aproveitando-se da proibição do álcool estabelecida pela Lei Seca. Capone estabeleceu um império do crime que abrangia bares clandestinos, destilarias ilegais e redes de distribuição de bebidas alcoólicas. Ele utilizava métodos violentos para manter o controle de suas operações, o que lhe rendeu uma reputação temida e respeitada dentro do mundo do crime. Apesar de sua influência no submundo, Capone foi considerado um criminoso intocável pela aplicação da lei por um período. No entanto, em 1931, ele foi condenado por evasão fiscal e sentenciado a 11 anos de prisão. Ele cumpriu a maior parte de sua pena na prisão de Alcatraz, na Califórnia. A prisão de Capone marcou o declínio de seu império no crime. Após ser liberado da prisão em 1939, sua influência diminuiu consideravelmente. Ele passou seus últimos anos sofrendo de problemas de saúde relacionados à sífilis e morreu em 1947. O legado de Al Capone é controverso. Ele é frequentemente retratado como um símbolo do crime e da violência desenfreada da era da Lei Seca. No entanto, sua figura também cativa o imaginário popular como um ícone do gangster americano, representando uma época marcada pela criminalidade e pela luta pelo poder no submundo. Ele permanece como uma figura histórica notória, lembrado por sua atividade em construir o império do crime e sua influência na cultura popular. Sua vida e atividades criminosas são frequentemente exploradas em filmes, livros e outras formas de mídia, mantendo seu nome vivo na consciência coletiva. Chegamos ao final desse vídeo cheio de ideias incríveis para representar a humanidade em Shumatsu no Valkyrie. Essa lista alternativa de personagens mostrou que podemos ser ainda mais criativos nas escolhas. Gostaria muito de saber o que você achou do vídeo e da lista que montei. Deixe seu comentário compartilhando sua opinião e se quiser monte sua própria lista de personagens também. Vamos trocar ideias e explorar juntos as possibilidades. E não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a crescer cada vez mais. Muito obrigado por assistir e até o próximo Mangalizando.